Perder um ente querido não é fácil e lidar com a morte de quem amamos é um sentimento individual e que dói ainda mais nesses dias próximos aos finados. A Isabela Bani conversou com uma psicóloga para saber como lidar com o sentimento de luto. Vamos acompanhar. É isso mesmo, Tércia. E quem já perdeu, alguém querido, nesses dias parece que a dor ainda intensifica mais. Mas como lidar com este sentimento, né? É isso que nós vamos saber agora. Ao meu lado está a Fernanda Abreu, psicóloga. Fernanda, dói um pouco mais, esses dias aí de finados. Como lidar com isso, Como amenizar essa saudade, essa dor? Na verdade, a nossa cultura não nos prepara tanto para lidar com essas perdas, que é tão natural, a morte, quanto o nascer de alguém. Faz parte do ciclo de vida. Quando se diz morte, ou até mesmo um nível de alguma doença, como por exemplo um câncer, a gente já tem instalado coletivamente no inconsciente de lidar exatamente com a dor. Porém, a gente buscar uma compreensão de vida que é entender que tudo na nossa vida é cíclico, começa, tem um meio e tem um fim, é essencial para que a gente compreenda os sentimentos que vêm diante aí de uma morte, especialmente de pessoas muito próximas a nós. Um outro lado que ajuda bastante, é a questão espiritual, independente de religião, mas a espiritualidade nos dá um embasamento de sentimentos muito positivos e de compreensão do que é esse fim aqui, ao nosso lado. Um dos pontos muito importantes é a gente entender que quando uma portinha se fechou, não significa que a vida parou, e que sim que ela vai começar, porém com uma forma diferente. E toda vez que a gente sente essas sensações, a gente também tem o aprendizado, A vida nos ensina muitos relatos de que eu não sabia que eu tinha essa força toda, que eu me desenvolvi diante da situação de quando eu perdi alguém muito próximo. E um outro contexto muito interessante é da gente entender que essas datas, elas fazem um movimento muito grande. Então, a gente pode perceber que a própria mídia, o próprio comércio, ele nos faz ter essa sensação para esse momento de homenagear as pessoas na qual já não estão aqui mais conosco. E eu também já aproveito a oportunidade de dizer de datas festivas, como Natal, que é um momento muito família. Então, essa sensação, esses movimentos emocionais, eles afloram. E que, se sentiu uma saudade, sinta. O sentimento é para ele ser sentido. Se vem uma emoção do choro, deixe sair as lágrimas. É a primeira comunicação que a gente teve. E ela serve justamente para expressar aquilo que a nossa boca ainda não tem capacidade de falar. Então, os olhos, as lágrimas, conseguem falar isso muito bem para a gente. E é importante a gente falar também, das pessoas que estão ao nosso redor, porque cada pessoa ela lida de uma forma diferente com essas perdas. E, por exemplo, algumas pessoas julgam, você está chorando demais, mas até hoje, já passou, era a hora. Isso também é importante respeitar o tempo do outro, Fernanda? Como lidar com isso? Sim, tanto o choro quanto as pessoas que não conseguem manifestar também são julgadas, Então, ter ali a empatia de compreender que cada um tem o seu momento e a sua forma de lidar é de extrema importância. O não julgar, o não criticar, o não cobrar é essencial. Podem ter pessoas que vão chorar ali por mais de 50 anos a falta de alguém, como tem pessoas que vão chorar momentos muito pontuais e às vezes choram até na chuva mesmo, para que os outros não vejam aquelas lágrimas ali sendo caídas ao rosto. Então, essa compreensão, essa leveza do que o outro sente é essencial. Ninguém está preparado para a morte, E saber lidar isso com naturalidade também não é fácil. Mas tem como, a gente aprender muito com isso, como você disse, e levar de uma forma
natural, né? Sim, a gente tem a compreensão que tudo na nossa vida, início, meio e fim, isso nos favorece em olhar para a morte, o que não significa que não será desafiador passar pela ausência de alguém muito importante na nossa vida. Uma das características, né, do humano é a necessidade de viver próximo de quem nos dá amor, afeto e proteção. Então, isso é essencial para a nossa sobrevivência. Um bebezinho, se ele não tiver ali um contato, um afeto, ele pode ser ali com vários traumas psicológicos e até mesmo biológicos. Então, a gente precisa desse contato. Mas entender que tudo isso são processos é fundamental. Muito obrigada pela entrevista, Fernanda, né, por essas dicas que acolhem com certeza o coração da gente, né? Nós que perdemos aí pessoas tão importantes, tão especiais. E isso nos mostra também a importância de estarmos presentes na vida das pessoas e fazermos os momentos especiais para que na hora que, né, que a pessoa querida se for, a gente tenha aí boas e lindas lembranças. Então fica aí, né, gente, essas dicas, e a gente também manda um abraço para todo mundo que nesse momento, né, sente aí a falta de alguém especial. Voltamos ao estúdio.